Os relatos dos livros da Bíblia não são simplesmente relatos da fé de Israel ou de qualquer outra pessoa se relacionando com Deus. Os relatos dos livros da Bíblia são, na verdade, uma revelação de Deus para a nossa vida. Nos expressam princípios divinos muito importantes para a nossa vida. Ao estudarmos os livros históricos, por exemplo, nós aprendemos de como Deus preserva o seu povo a fim de cumprir as suas promessas. E esses princípios que são aprendidos nos livros da Bíblia são princípios atuais, importantes e necessários para a nossa vida hoje, amanhã e sempre. Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, estudando a lição dos adultos, terceiro trimestre de 2024. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 2, do dia 14 de julho de 2024. O título da lição é O Livro de Ruth. Vamos aprender sobre alguns princípios, algumas mensagens, ensinos do livro de Ruth para a nossa vida, que são princípios, são aprendizados que nós aprendemos quando estudamos Panorama, neste caso, Panorama do Antigo Testamento. Então hoje teremos uma aula onde veremos uma visão panorâmica do livro de Ruth. O texto áureo da nossa lição está em Ruth, capítulo 1 e versículo 1, que nos diz o seguinte: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Este livro vai fazer um relato da história de Elimeleque e Noemi, 2 pessoas, um casal que formou uma família que estava vivendo num dos períodos mais complicados da vida de Israel, o período dos juízes. E a gente vai aprender pelo texto áureo que se houve fome, isso aponta para um tempo em que Israel estava se distanciando de Deus cada vez mais, porque esta era uma forma de Deus disciplinar Israel a fim de fazê-los retroceder e levá-los ao arrependimento. Sempre que a terra se tornava improdutiva no meio do povo de Israel, isto era um sinal de que a mão de Deus estava sobre eles, disciplinando-os para gerar o arrependimento. Mas nós vamos aprender durante esse trimestre como foi que Deus fez para fazer com que uma história que tinha tudo para ser uma das histórias mais catastróficas da Bíblia redundasse em bênçãos e restauração para uma família. Verdade prática da nossa lição nos diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A palavra-chave da nossa lição é providência. Jeová Jiré, o Deus da providência. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que nos diz o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Eu quero fazer uma observação aqui de 2 termos importantes aqui deste texto da leitura bíblica em classe, no versículo 2,
porque com certeza talvez você já ouviu falar, mas é importante descrevê-los aqui, relatá-los aqui. Olha, eu falo que esses primeiros versículos do capítulo 1 de Ruth, eles têm informações importantíssimas para a compreensão deste livro, para a compreensão da história e para a compreensão de detalhes específicos que aconteceram no que eu chamo de trama do livro. Então, nós temos aqui o nome Elimeleque, que é o nome do homem, o nome da mulher é Noemi, o nome dos filhos Malom e Quilion. É claro que eu não vou fazer uma explanação extensa disso aqui, mas Elimeleque quer dizer que meu Deus é rei. Noemi quer dizer aquela que é agradável, amável e encantadora. Malom e Quilion, fracos, tristes, doentios. A gente vai perceber na aula de hoje aqui que, ao que tudo indica, alguma coisa aconteceu possivelmente no nascimento desses meninos, que eles nasceram doentes, algum problema ocorreu, porque não justifica uma família onde o nome do pai significa meu Deus é rei e o nome da mãe significa amável, agradável, encantadora, que os dois filhos se chamem tristes, fracos, doentes. Não justifica. Mas uma outra observação que eu quero fazer, importante, é que eles eram efrateus, tá aí, ó, e eram de Belém de Judá. A palavra Efrata vem de Efratá. Efrateus vem de Efratá, que significa terra frutífera, e Belém significa casa do pão. Então, eles eram da terra frutífera e da casa do pão. Estava acontecendo uma fome aqui, e eles saíram. Eu sempre gosto de dizer, eu vou fazer questão de pegar a Bíblia aqui e ler para você esse texto, eu gosto sempre de dizer que a fome ainda não tinha chegado na casa de Elimeleque. É isso mesmo. A fome ainda não havia chegado na casa de Elimeleque. É fácil a gente perceber isso. Capítulo 1 de Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, não me falha a memória, versículo 21 diz assim, aliás, 22 e 21, 20 e 21 para você entender. Porém, ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha o versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. É claro que não foi o Senhor que fez Noemi voltar pobre. Mas, na verdade, Noemi está dizendo aqui o seguinte, não me chamem mais de Noemi, amável, agradável, encantadora. Me chamem de Mara, que quer dizer amarga, porque o Senhor amargou a minha vida. Aí ela diz o seguinte, ditosa eu parti. O que é alguém ditoso? É alguém que não lhe falta nada. Se ela está dizendo que partiu ditosa, isso quer dizer que a crise ainda não tinha chegado na casa de Elimeleque. Elimeleque, com certeza, por medo da fome que estava assolando a terra, mesmo a crise ainda não tendo chegado na sua casa, ele partiu para a terra de Moabe sem a orientação de Deus. Nós aprendemos com isso que, mesmo vivendo em um mundo que está envolto por uma crise, nós precisamos confiar em Deus e estar no centro da vontade de Deus. Pastor, me prova isso na Bíblia? E provo, depois você vai procurar o texto que eu não lembro agora, mas está lá no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Isaac foi habitar em Gerar. Estava tendo fome na terra. Isaac resolveu semear numa terra que ninguém semeava. E ele colheu no mesmo ano 100 por 1. E o texto diz assim, porque o Senhor era com ele. Antes o Senhor lhe disse, não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser e eu te abençoarei. No meio da crise, é possível desfrutarmos da bênção e da prosperidade de Deus. É possível crescermos no meio da crise. Precisamos ter cuidado para não tomar decisões como Elimeleque tomou, e essas decisões quase levaram toda a família à ruína. Morreu Elimeleque, Malom e Quilion. Noemi ficou viva, né? Ruth e Orfa também, as três mulheres. Noemi e Ruth voltaram e Deus restaurou a sorte dessa família. Mas Elimeleque tomou uma decisão sem consultar o Senhor, fora da vontade de Deus, com certeza. Ele saiu da terra frutífera, da casa do pão e foi habitar em Moabe. A palavra Moabe, segundo algumas definições, significa
terra dos desejos. Eu preguei sobre isso uma vez. Voltando da terra dos desejos. Nós precisamos ter cuidado para não sair da terra frutífera, da casa do pão e ir para a terra dos desejos, porque o que ocorre lá são traumas, são dores e é claro que Deus pode restaurar, mas os sofrimentos que nós passamos às vezes seriam desnecessários, às vezes não, alguns sofrimentos que nós passamos seriam desnecessários se nós nos mantivéssemos ou se nós nos mantermos no centro da vontade de Deus. Esses sentimentos serão desnecessários. Vamos à introdução da nossa lição, onde o nosso escritor nos diz que uma extraordinária, o que nós vamos aprender no livro de Ruth é sobre uma extraordinária, deixa eu fechar aqui, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Deus transforma. Eu falo, gente, que Deus é perito em transformar situações adversas em situações de bênçãos para a nossa vida. É isso mesmo. Deus é perito em transformar situações adversas em situações de bênçãos para a nossa vida. Nós sofremos situações adversas por pelo menos três motivos pelos quais nós sofremos situações adversas. Primeiro, Deus pode permitir essas situações adversas sobre a nossa vida. Por força da circunstância, Deus pode permitir. Segundo, Deus pode gerar situações adversas sobre a nossa vida. E terceiro, nós podemos ter escolhas que tragam como consequências situações adversas para as nossas vidas. Na primeira e na segunda situação que eu disse aqui, né, Deus permite, por força das circunstâncias, fatos alheios à nossa vontade, Deus permite. Nós temos grandes aprendizados em todas elas, mas na primeira e na segunda situação, a responsabilidade é sempre de Deus, que vai nos conduzir para que a gente aprenda algumas coisas. Na segunda situação, Deus gera situações adversas na nossa vida. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode gerar. Na última situação, nós escolhemos consequências sérias e graves dessas situações adversas que vêm como resultado das nossas escolhas. O mais importante é que em todas elas, nessas três situações, a graça e a misericórdia de Deus nos alcança e nós aprendemos algumas coisas que vão ser muito benéficas para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Primeiro ponto da lição, vamos tratar sobre organização do livro. Primeiro, organização no livro da Bíblia hebraica. Eu não vou me ater muito nesse ponto, mas é importante a gente entender que na Bíblia hebraica, essa seção, né, ou o livro de Ruth, pertence à terceira divisão da Bíblia hebraica, que é a Taná. A gente vai aprender aqui, quando a gente estuda bibliologia, se você estudar bibliologia, você vai aprender que o cano da Bíblia hebraica é diferente do nosso cano. Então, nós temos 3 seções no cano da Bíblia hebraica. A primeira seção, é a Torá, e é o Pentateuco. A segunda seção é o Kevim, que são os profetas. E a terceira seção, cadê? Deixa eu achar que eu marquei aqui. A terceira seção é o Ketuvim. Terceira seção é o Ketuvim. Dentre esses livros aqui, do Kevim, dentre esses escritos, estão 11 livros, que são todos esses livros que nós chamamos de livros poéticos. São chamados de livros poéticos. Aliás, são 3 sessões. A primeira sessão é o Ketuvim. A primeira sessão é justamente o Ketuvim. Kevim e Ketuvim. Kevim é a segunda e a terceira sessão é Ketuvim, que o nosso próprio escritor nos coloca aqui. Ok? Eu fiz questão de escrever aqui também, para não esquecer, é que o Ketuvim, no Ketuvim estão aí esses livros,
não é, que estão descritos aqui na nossa revista. Ketuvim, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Ruth, Esdras e Neemias, que eram um livro só, Esther e Daniel. São chamados também de Megilot. São 5 livros que são lidos publicamente nas festas judaicas, ok? A gente vai aprender algumas coisas também com o livro de Esther, que foi gerada a festa de Purim no livro de Esther, mas são livros históricos e que vai simplesmente nos fazer esses relatos dessa ação de Deus para preservar o seu povo. Então, esse é o posicionamento do livro de Ruth na Bíblia hebraica. Na Bíblia cristã, esse livro está dividido no bloco de livros que nós chamamos de livros históricos. Então, enquanto na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, que é o Pentateuco, os profetas e os escritos, e então é o que nós falamos aqui, né? São os hagiógrafos, os Ketuvins, a Torá e o Kevim, que são os escritos, o Pentateuco e os profetas. No Antigo Testamento, a Bíblia cristã é composta de 4 blocos de livros: Pentateuco, proféticos, históricos e poéticos. Pentateucos, proféticos, históricos e poéticos. O livro de Ruth está no bloco de livros que nós chamamos de livros históricos. Como eu disse no início da nossa aula aqui, na introdução da nossa aula, são livros que nos mostram como Deus preserva o seu povo a fim de cumprir as suas promessas. Autoria e data. Samuel é o autor mais provável desse livro e, de acordo com as características gerais da obra, indicam o início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X antes de Cristo. Então, são informações teóricas aqui, né, que são importantes para a gente conhecer, para a gente estudar o livro. Por exemplo, é importante a gente entender que ele foi escrito no período dos juízes, um dos períodos mais complicados da vida de Israel. É importante a gente entender quando o escritor fala que havia fome na terra. Aí nós vamos também aprender sobre esta fome como um ato de disciplina de Deus para o povo. Então, esse primeiro ponto da nossa lição tem algumas informações técnicas da organização do livro. Segundo ponto da nossa lição: a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas.
E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O contexto histórico no período dos juízes, como falamos aqui, e o nosso escritor ele propõe para a gente é que esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou com a morte de Josué e foi até o início da monarquia, se estendeu até os dias de Samuel, que foi o início da monarquia, com a ascensão de Saul ao trono. Foi marcado por uma grande anarquia, profunda apostasia e infidelidade de Israel. É o que nós chamamos de período sombrio da história de Israel. O povo se afastou, se desviou de Deus. A gente vai aprender estudando a história de Israel. Eu leciono história de Israel, então a gente vai aprender que depois da morte de Moisés, Josué ficou liderando o povo, só que Josué não preparou liderança. Eu falo assim que Josué é um personagem que eu gosto muito, muito, muito. Mas Josué cometeu, para mim, uma grande falha. Talvez a única que eu vejo na vida de Josué. Josué não preparou liderança. Moisés preparou Josué durante 40 anos e Josué não preparou ninguém. Depois da morte de Josué, o povo ficou sem liderança e a Bíblia diz no livro de Juízes que cada um fazia o que bem lhe parecia ou o que achava melhor. A Bíblia já nos ensina que sem sábia liderança, o povo se corrompe. E foi o que aconteceu. O período das trevas da história de Israel ocorre neste período dos juízes. Segundo parágrafo do segundo ponto, secularismo, hedonismo e idolatria. Então, como falamos, depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, né, levantou-se, eu acho isso aqui, eu vou grifar tudo aqui, vou grifar um termo aqui, que eu acho muito preocupante para os nossos dias. Levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Uma geração diferente, uma geração nova, mas uma geração que não tinha experiência com Deus. Esta geração foi a geração que afastou-se e que se desviou. E essa geração acabou se enveredando pelo caminho do secularismo e hedonismo. Eles sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. A falta de uma liderança, a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis. Eu tenho me preocupado muito nos dias que estamos vivendo com a liderança do povo de Deus. Precisamos de uma liderança sadia, madura, uma liderança que realmente conhece o Senhor e que, sobretudo, leve o povo também a um profundo relacionamento com Deus. Nos dias de Josué, depois da sua morte, né, e de toda aquela liderança que auxiliava Josué, isto aconteceu. O povo agora estava na terra, era uma geração nova que já havia conquistado a terra, era um momento de desfrutarem das promessas de Deus. O que esta geração agora estava vivendo foi o sonho da geração passada. Só que esta geração que estava vivendo o sonho daquela geração que havia passado não estava preparada para viver esses sonhos. E nós vamos perceber grandes tragédias acontecendo. Terceiro parágrafo do segundo ponto: opressão, clamor e livramento. Esses juízes não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje.
que julgam em fóruns e tribunais eram libertadores, geralmente líderes militares, que lutavam para defender o povo. Eram líderes que eram levantados por Deus para livrar o povo da opressão. O que aconteceu no período dos juízes, meus irmãos? O povo se desviava de Deus, Deus permitia uma nação vizinha se levantar e oprimir Israel. O povo oprimido clamava a Deus e Deus levantava o juiz e livrava Israel. O juiz liderava Israel e morria. O juiz morria, eles se desviavam de novo e Deus levantava uma nação vizinha e oprimia Israel. O povo se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava o juiz e livrava o povo. O juiz liderava o povo, mas depois da morte do juiz, o povo se desviava e Deus de novo permitia uma nação vizinha oprimir Israel. Foi assim, nós chamamos de um ciclo de altos e baixos da vida de Israel. Foi um ciclo de altos e baixos da vida de Israel. O primeiro juiz foi Otiniel, se não me falha a memória, casou-se com Axa, e o último juiz foi Samuel. Foram 14 homens e uma mulher, homens que foram usados por Deus para libertar a nação de Israel nos momentos difíceis. Então, poderosamente, como nos diz aqui o nosso escritor, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Eu fiz questão de anotar aqui que falei já dessa visão panorâmica dos livros históricos e que Josué também não preparou uma liderança. É muito importante, nós como liderança atual, nós hoje somos a liderança atual da igreja, nós precisamos preparar uma nova liderança. Nós não podemos, uma coisa que me chama a atenção em Samar, um dos valentes de Davi, é que ele defendeu um campo de lentilhas. E em outras palavras, eu aprendo o quê? Com essa história de Samar, lá no livro de 2 Samuel, eu aprendo o quê? Samar estava defendendo um campo de lentilhas para alimentar a sua geração, mas sobretudo para preparar a próxima geração. Nós precisamos entender que nós não podemos nos assentar enquanto Deus não levantar uma geração nova que substitua a nossa geração. Nós precisamos preparar a próxima geração. Terceiro parágrafo da nossa lição, ou terceiro ponto, aliás, perdão, propósito e mensagem. Então, quais são os propósitos, o objetivo e a mensagem do livro de Ruth? Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal, como diz aí, e mais evidente deles, é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá. Este é o principal propósito. É uma promessa que Deus fez e Deus cumpre essa promessa. Como eu disse nos livros históricos, Deus preserva o seu povo a fim de cumprir as suas promessas. Então, a promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Deus, eu gosto de dizer que Deus manipula a história para cumprir os seus propósitos. Deus faz a história acontecer. Às vezes o termo manipular é visto de forma pejorativa por algumas pessoas, mas manipular é como um confeiteiro que manipula a massa para fazer o bolo, para fazer o pão. Deus manipula a história a fim de cumprir os seus propósitos. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Amor e redenção. Então, a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e também no sentido tipológico. Boaz aqui é um tipo de Cristo que redime Ruth. Ali, literalmente falando, porque ele era o Goel, mas espiritualmente falando, aponta para Cristo, que foi o nosso Redentor. É o que Jó diz no capítulo 19, versículo 25, não é? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e ainda em minha carne eu verei a Deus. Último ponto da nossa lição, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel
que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Gente, eu sempre gosto de dizer que Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus não fica sem agentes na terra. Nunca. Deus sempre tem os seus remanescentes. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo num ambiente em que predominava o egoísmo. Então nós vemos Ruth, que poderia voltar para a sua terra, voltar para os seus deuses, voltar para a sua casa, voltar para a sua família, mas ela decide fazer a caminhada de volta. Meus irmãos, se foi algo complicado, perigoso para Elimeleque e a sua família sair de Belém de Judá e ir para Moabe, imagine o que seria agora imagine o que seria de perigoso agora para duas mulheres sozinhas saírem de Moabe de volta para Belém de Judá. Mas elas fizeram isso, tiveram coragem, enfrentaram o desafio, confiaram no Senhor e, sobretudo, Ruth, que passou a crer realmente no Deus de Israel, abandonou a divindade pagã dos moabitas e passou a crer no Deus de Israel, dizendo para Noemi: o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Então o livro de Noemi, ou o livro de Ruth, nos fala também de uma fidelidade e altruísmo. O que é altruísmo? É pensar no outro também, é se dedicar ao outro. Ruth foi fiel e teve altruísmo, porque permaneceu ao lado de Noemi, auxiliou Noemi, trabalhou em prol de Noemi. A gente vai perceber que quando Ruth teve um filho, as mulheres exaltaram o nome de Noemi, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E Ruth não brigou, dizendo: não, o filho é meu, o filho não é dela, nem a avó ela é, ela não tem nenhum vínculo sanguíneo. Não. Noemi foi quem decidiu sair de Moabe e voltar para Belém de Judá, porque ficou sabendo que o Senhor havia visitado o seu povo e havia dado pão ao seu povo. Então ela resolve voltar e Deus realmente reestrutura toda essa história e abençoa, sem dúvida, Noemi, mas abençoa também a própria Ruth. E a mensagem deste livro, que é uma mensagem gloriosa, magnífica, uma mensagem linda, que ela seja aplicada na nossa vida através da ação do Espírito Santo, nos ensinando que o Deus de Noemi, o Deus de Ruth, é também o nosso Deus, que transforma adversidades em bênçãos e em qualquer circunstância ele está sempre presente. Naum capítulo 1, versículo 3, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus te abençoe.